Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Horizontes Inquietos, uma iniciativa do IFRN Campus Canguaretama, criado pelos professores Aurélia Bentes, da disciplina de Língua Portuguesa, e do professor de História, Bruno Balbino. Estamos aqui hoje com Yasmin Derek, Gustavo e Otávio. e comigo, Ana Luísa, que sou host de vocês hoje. Bom, primeiramente temos o nosso tema. Nós somos o primeiro grupo, e o tema com que nós vamos abordar hoje, neste primeiro instante, é genocídios contemporâneos. Mas ok, Nalu, genocídios contemporâneos, como que a gente vai falar sobre isso? Primeiro a gente tem que definir algumas coisas, né? Vamos discutir sobre o que é genocídio. A definição Yasmin vai falar um pouco agora. Bom, genocídio é quando um grupo tenta destruir outro grupo de pessoas de propósito, simplesmente por causa de quem elas são. Isso significa eliminar um povo, uma etnia, uma religião ou uma nacionalidade inteira, não por algo que fizeram, mas apenas porque pertencem àquele grupo. O ponto mais importante é a intenção. O objetivo é realmente acabar com aquele grupo, reduzi-lo ao máximo ou impedir que ele continue existindo no futuro. Esse tipo de destruição não acontece apenas quando há mortes diretas. Segundo a ONU, genocídio também ocorre quando se causa sofrimento físico ou psicológico extremo, quando se cria condições de vida tão ruins que tornam impossível a sobrevivência do grupo, quando se impede que seus membros tenham filhos, ou até quando crianças são retiradas das famílias para que cresçam longe de sua cultura. Ou seja, qualquer ação intencional destinada a destruir o grupo totalmente ou parcialmente é considerada genocídio. Pronto, beleza. Então, pelo que eu entendi que você falou, genocídio eles têm a ver com ações de ódio, né? Eles querem acabar com um grupo e pode ser tanto com questão de matar mesmo ou gerar sofrimento, né? Seja físico ou psicológico. Ótimo. Então, estamos aqui e demos definição do que é o genocídio. Mas aí o nosso tema não é só sobre genocídios no geral, né? Porque se a gente for olhar a história do mundo, tem muitos genocídios, essas coisas que existe, a humanidade, enfim. Então vamos agora ao recorte, né? Nossos genocídios contemporâneos. Gustavo, você pode dar alguns exemplos de genocídios que acontecem na nossa atualidade? Posso sim. Bom, né, a gente cresce ouvindo que genocídio é algo do passado, algo que ficou no século XXI, mas quando a gente olha para a atualidade, que a gente olha para os relatórios da ONU, dos tribunais internacionais, a gente vê que a realidade não é essa. Não é um nunca mais, é só tá acontecendo de novo. E agora eu vou trazer aqui 6 casos de violência brutal vistos nas últimas 2 décadas. Bom, vamos começar com a violência bruta. Em Darfur, no Sudão, tem 2 capítulos da violência. O primeiro foi em 2003 e novamente agora para 2023. Segundo o Tribunal Penal Internacional, algumas milícias elas voltaram a caçar a etnia Massalit. Os relatórios da ONU apontaram que execuções de porta em porta aconteceram na cidade de El Guineína, e elas visavam especificamente homens e meninos. Eles deixavam corpos nas ruas para impedir enterros dignos e destruir a liderança comunitária. Já em 2017, em Mianmar, eles aplicaram o que a ONU chamou de limpeza étnica de manual contra os Rohingyas. A tática foi militar, cercar aldeias e até a fogo as casas com famílias inteiras dentro. Nossa, meu Deus, então isso é realmente genocídio, né? E dos piores possíveis, né? Porque você entrar na casa da outra pessoa pra matar ela, meu Deus. Incendiar as famílias. Incendiar, meu Deus. Pesado, isso é um absurdo, a pessoa faz isso, é um absurdo. Eu acho que esse é um dos exemplos, assim, mais visíveis do que É, mais forte também, né? Há outro ainda pior, que foi o dos Yazidis no Iraque em 2014. A investigação da ONU ela confirmou que o Estado Islâmico ela burocratizou a escravidão. A causa era tanto religiosa quanto biológica. Eles acabavam com os homens, executavam e escravizavam sexualmente as mulheres, a fim de acabar tanto com a linhagem do grupo quanto com sua cultura e herança. Nossa, mas Couto falou que eles, né, tinham essa questão da religião, da biologia. Quais eram as questões biológicas que eles tinham, assim, de preconceito com esse povo? Bom, Ana Lu, é porque no Iraque e em outros países árabes, tem-se que a herança e a identidade da criança, ela é unicamente associada ao pai. Então, quando eles estupravam mulheres yazidis, eles estavam apagando essa herança das crianças. Então, as crianças não sempre nasceriam mais yazidis, nasceriam filhas do inimigo. Então, por isso tem essa razão biológica. então era como se fosse uma limpeza, né, que eles Isso. tentavam fazer. É exatamente isso. A limpeza étnica é um dos meios de genocídio.
A gente viu isso no Brasil também, né. Sim. Tipo, acho que por motivos diferentes, né, mas certas Já gostei é bastante. Praticamente no Brasil. É. Sim. Sim. Sim, aí tem mais algum genocídio? Bom, tem o caso da Ucrânia também, em que o Tribunal Internacional de Justiça, ele tá acusando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de deportar ilegalmente crianças da Ucrânia pra Rússia. E tem-se um princípio de que quando você, tira uma criança de seu país de origem forçadamente, você tá apagando a nação dela. Porque são crianças, né, são o futuro do país, então, quando você tira esse futuro do país, o país nem tem futuro. Aí tá essa acusação e foi condenado inclusive ele nos países que têm o tratado romano, se eu não me engano. Romano não, Estatuto de Roma. Outro genocídio também muito falado, na atualidade é o de Israel contra a Palestina. Os israelenses, eles ocupam o território que antigamente era conhecido como a Palestina há cerca de 80 anos, se eu não me engano. Se eu não me engano, eles começaram com uma ocupação significativamente menor e foram se expandindo ao longo das décadas. E a cada expansão foi mais brutal, então por ter mais violência contra o povo palestino, eles foram tirados de suas casas, eles sofreram perseguição e aí hoje a gente vê uma piora desse quadro, né, a gente vê, horrores acontecendo em Gaza. E agora tem as redes sociais, né, então fica ainda pior, porque a desinformação tá aí, né, pra todo mundo ver, tanta informação por desinformação, só que pior é que agora as pessoas elas estão assistindo genocídio e elas podem opinar, e às vezes as opiniões não são das melhores. Se todo mundo tem uma opinião sobre, né, os genocídios. As pessoas não sabem e querem opinar. Inclusive, existe, muitas opiniões, como o Gustavo falou, e as pessoas acabam não enxergando que esse tipo de situação ela gera sofrimento para os 2 lados. E no Twitter, por exemplo, existem pessoas que acabam pesando nas palavras e estabelecendo uma visão que acaba sendo muito limitada, porque esse tipo de guerra, ele tem vários contextos e, eh, é bem complicado analisar e atribuir uma visão não, uma posição, porque uma guerra, ela prejudica os 2 lados. Então, as pessoas que, eh, apoiam o lado de Israel ou o lado da Palestina, acabam vendo só o lado que elas querem ver. Eu trouxe inclusive aqui um tweet que um usuário fez, que ataca a Palestina. Ele fala o seguinte, abre aspas: "Não entra na minha cabeça como uma pessoa com QI acima de 90 defende a Palestina, um povo que odeia tudo. Lá a mulher é lixo, o LGBT morto à pedrada, os homens odeiam os cristãos, as crianças aprendem na escola a matar e ainda tem gente que defende." Logo em seguida, descendo um pouco mais, eu encontro um post que fala o contrário. Abre aspas: "Os ataques genocidas de Israel em Gaza são para dizimar os palestinos e roubar as históricas e ricas terras. Não pare de denunciar esse crime contra a humanidade." Pronto, pois é, a gente realmente vê que nas redes sociais é muito fácil você dar a sua opinião, você colocar o ponto de vista, até porque, por exemplo, o próprio caso do Israel, né, muitas pessoas da bancada evangélica no Brasil, por exemplo, tomam o lado deles com uma causa própria. E às vezes a gente não consegue ter toda a questão histórica, às vezes a pessoa não vai parar pra pesquisar, ela vai se basear em, enfim, N coisas. E às vezes acaba, pensando que o Israel que eles entendem não é o mesmo que ocorre na realidade hoje em dia, né. Pois é, tem toda essa questão de que eles consideram terra santa e tal, e consideram o povo de lá como se fosse as terras bíblicas e tal. Mas tem muitas opiniões a gente tem no mundo, né, tem muita opinião na internet, muita opinião das conversas, mas a gente traz aqui no nosso trabalho o quadro Sua Opinião Não É Ciência, em que a gente vê, né, que muita opinião não existe, mas a gente busca trazer a opinião de uma pessoa, opinião não, um fato, né, de um pesquisador que realmente conhece sobre o assunto. E aí, Otávio ele traz aqui pra gente alguns cientistas, alguns pesquisadores renomados na área que têm um certo conhecimento mais sobre o assunto, pode falar pra gente. Obrigado pela fala, Ana Lu. Então, eu trouxe hoje para o podcast 3 especialistas, né.
E a primeira especialista que eu gostaria de comentar é a Hannah Arendt, que é uma filósofa política alemã, né? E ela ficou muito famosa por uma análise sobre o totalitarismo e o julgamento de nazistas na época da Segunda Guerra Mundial, né? A sua análise, chamada Banalidade do Mal, eh, analisou Adolf e levou esse conceito de banalidade, dizendo que o genocídio não é apenas uma obra de monstros, mas também de burocratas que executam ordens sem questionar, desprovidos de pensamento crítico e empatia. Ou seja, por mais que há líderes que a gente possa ver que são monstros, né, eles não estão ali no topo sozinhos, eles têm uma grande base com eles, que são as pessoas que estão do lado dele, né, que são pessoas que não pensam, né, não raciocinam o que estão fazendo, o que está acontecendo, e esse pensamento vazio acaba limitando essas pessoas e fazendo acontecer um genocídio como foi que o Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial. E acaba que milhares de pessoas que são inocentes pagam por todos esses fatos, né? Essa falta de senso crítico e de empatia das grandes potências. E vocês acham, assim, que essa banalidade do mal que foi estudada pela Hannah Arendt, ela tem se expressado hoje em dia? Tipo, as pessoas elas têm tido essa atitude com relação ao mal, essa banalização? Com certeza, a gente consegue, claro, não são atos genocidas que a gente vê no nosso país, mas a gente vê pessoas que infelizmente não têm a empatia, né, não têm o pensamento crítico para entender as condições de vidas, classes sociais diferentes que temos na grande diversidade do nosso país, e a gente escuta, a gente lê comentários e vê ações que são muito perigosas, assim dizendo, para a vida, né? E que ultrapassam o respeito, eh, ultrapassam os direitos da vida, né? Inclusive, é um exemplo bem próximo que talvez não se encaixe 100% na definição de genocídio, mas que ocorreu aqui no Brasil atualmente, é aquela questão do Rio de Janeiro, né. O tanto Difícil, né? de comentário, tanto de gente que, não pensa na questão do outro, na questão da empatia, Respeito. banalizando totalmente a questão da morte do outro, sabe. Então eu acho que isso é realmente muito grave, as pessoas pararam de se importar com o próximo, e essa questão da empatia é uma coisa que a gente não vê com muita frequência, principalmente quando a gente está atrás de um usuário anônimo, sabe. É verdade. A gente viu, muitas pessoas fazendo piadas sobre o que aconteceu, sempre foram pessoas que morreram, enfim, né, temos que ter o mínimo de empatia. Bom, e eu trouxe também, né, um segundo especialista, que esse é muito interessante, ele é conhecido como um sistematizador da prevenção, né, ou seja, da prevenção do genocídio, e ele traz 10 fases do genocídio, né. Basicamente, o Gregory Stanton, ele afirma que o genocídio ele é preventivo e ele também pode ser identificado, no seu início mesmo, né. E o genocídio, ele não é um evento isolado, ele é um processo, né, que como já foi dito, pode ser previsto e pode separar. Então, ele classifica, em a primeira análise dele é uma classificação, né, que é dividir em nós versus eles, como a gente já observou em diversos cenários, em diversos eventos ao longo da história de grandes genocídios que a gente estuda no nosso ensino médio, que a gente vê nas notícias, nos jornais todos os dias. É basicamente aquela classificação de o meu povo é superior ao deles, eles não devem existir, eles não devem estar aqui, né? E a segunda é a simbolização, que ele dá nomes aos símbolos, aos grupos, né?
como por exemplo, a estrela de Davi amarela, né. O terceiro é uma discriminação, a lei ou poder político que nega os direitos àquele grupo, àquela minoria. O quarto é a desumanização. O grupo é equipado a animais, doenças ou pragas, né, como um dos israelitas oficiais, né, já chegou a dizer que chegou a comparar os palestinos com animais, né, animais humanos. Publicamente? Publicamente. Bom, o quinto ponto é a organização, né, um genocídio ele é organizado, ele geralmente pelo Estado ou a milícia, né, milícias. O sexto ponto é a polarização, são extremistas, afastam os grupos, proibindo interação ou casamento misto, né. O sétimo, a preparação, planos finais, criação de listas de morte, expropriação de bens. O oitavo é a perseguição, as vítimas são separadas, guetizadas ou deportadas, né, no inícios dos massacres. O nono é o extermínio, o massacre em massa, considerado limpeza, né, pelos assassinos, não crime. E a 10ª fase e última é a negação. Os autores tentam esconder as provas, intimidar testemunhas e negar todos os crimes que ocorreram durante o genocídio. Realmente esses são é um modo de ver, né, a situação do o genocídio muito interessante do Gregory Stanton. E é isso, né, esse foi o nosso podcast, agradeço por ter escutado até aqui. Conseguimos discorrer um pouco sobre alguns genocídios, né, sobre Israel e Palestina, basicamente foi o que a gente mais falou, acredito, mas também sobre alguns outros. E também lemos alguns tweets e vimos, né, o quadro do Sua Opinião Não é Ciência. Agora fique com o próximo podcast, que é sobre o tema adultização e redes sociais, um tema muito atual. Até mais! Tchau. Tchau, beijo. Ficha técnica Horizontes Inquietos, episódio 1, Genocídios Contemporâneos. Formato debate, duração 17 minutos e 29 segundos, mediadora Ana Luísa, convidados Derek Domingos, André Gustavo, Otávio Manuel e Yasmin Vitória. Edição por Maria Luísa.